Boa noite a todos. Vai precisar do microfone aqui? Eu acho que não, né? Então vamos lá, meu nome é Vitor e é a segunda vez que eu venho fazer palestra aqui. Estou muito contente, mesmo pelo fato de fazer parte da casa, mas é com muita alegria que a gente vem compartilhar com vocês e aprender junto. Aqui ninguém é professor, aqui todo mundo é aluno. O tema de hoje é prece, pedi e obtereis. Ela está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente vai começar pela lei de adoração. A lei de adoração, ela está no livro dos Espíritos, no livro 3º, Leis Morais, capítulo 2, é a lei de adoração. A lei de adoração faz parte das leis divinas que Deus nos deixou ou nos deu. O sentimento de adoração é um sentimento inato no nosso coração. E ele vem desde lá de trás, desde a origem. Nós já nascemos com o sentimento de adoração. A lei de adoração é uma lei natural e divina. É uma lei eterna e imutável. Por quê? Porque ela é uma lei de Deus. Diferente da lei humana. Está ouvindo? Oi, melhorou? Melhorou? Então tá bom, então vamos lá. Essa lei de adoração é uma lei eterna e imutável. Por quê? Porque é uma lei de Deus. E isso faz parte da natureza humana. É por isso que eu disse que ela é inata. Ela faz parte da natureza humana. E como é que começou essa parte de adoração? Como é que começou a despertar isso dentro das pessoas? Lá atrás, as pessoas começaram a ver fenômenos da natureza, principalmente, né? Situações que eles não conseguiam compreender, coisas que às vezes assustavam, esse tipo de coisa. E eles começaram a adorar essas divindades. Por quê? Às vezes pedindo proteção, às vezes por doença ou coisa parecida. E aí, a gente pode citar várias divindades, né? Se a gente voltar na Grécia, lá atrás, a gente tem as divindades gregas, você tem Zeus, você tem Apolo, você tem um monte. Nós temos também adoração ao sol, à lua, ou seja, o ser humano meio que sempre precisou de uma divindade para ele confiar, para ele ter segurança, né? Isso aí. Na questão 649 do Livro dos Espíritos, em que consiste a adoração? A adoração, o objetivo da adoração é a elevação do pensamento a Deus, e pela adoração o homem aproxima a sua alma de Deus. Bem compreendido isso, né? Na questão 653 do Livro dos Espíritos também, a verdadeira adoração é a do coração.
aí começa a complicar um pouco as coisas. A prece é um recurso que devemos utilizar, pois ela abre um canal de comunicação com o Criador. E esse canal proporciona para a gente uma paz íntima, e ela desperta a receptividade das energias superiores. Então vamos lá. A gente entende o Evangelho, a gente compreende o Evangelho, certo? A gente consegue aplicar? Difícil. Então, vamos ver agora a situação da prece. Eu preciso abrir um canal de comunicação. Como é que eu faço? O que é que eu preciso para mim abrir esse canal de comunicação, para mim poder receber a resposta de Deus? Pensamento e sentimento. Essa é a bola propulsora para mim buscar a conexão. Certo? Fácil, né? Como é que está o meu sentimento? Quando eu busco Deus, eu tenho que estar limpo de sentimento. Senão, não vai ter conexão. Não vai ter conexão. A gente, quando vai fazer uma prece, e isso eu acho que acontece com todo mundo, quanto tempo a gente consegue ficar conectado? Isso se a gente conseguir se ligar. Porque o que acontece é o seguinte, gente. Quando a gente está tentando se ligar, a gente dispersa. O canal fecha. Você tem que voltar tudo de novo. E se eu não tiver um equilíbrio nesse momento, eu não vou conseguir me conectar. Por isso que uma grande maioria de pessoas, sabe, a gente vê muito isso. As pessoas têm dificuldade no momento da prece. Porque Deus, Ele não vai ouvir o que eu estou pedindo. É estranho isso, né? Ele não vai ver o que eu estou fazendo. Ele vai sentir. E para ele sentir, o que eu preciso? Eu preciso vibrar. E essa é a grande dificuldade que nós temos. Por quê? Porque o nosso pensamento é a mola. É ele que rasga o universo. A maior velocidade que existe é do pensamento. Muito maior do que a luz, muito maior que tudo, é o pensamento. Mas se eu não estou conseguindo fazer com que esse pensamento se conecte com Deus, não vai ter resposta. Não vai ter resposta. Por quê? Porque Deus vai sentir a minha vibração. Não adianta um caminhão de palavras que eu falar. Analisa a coisa da seguinte forma: se Deus ouvisse
o que todo mundo está pedindo. Como é que seria a situação? Tentem todo mundo falar junto aqui para ver se alguém entende alguma coisa. Não vai entender. Então, é a nossa vibração que vai conseguir atingir o objetivo que a gente espera. Só que tem outra coisa. Mediante aquilo que nós vibramos, nós vamos atingir faixas. Nós não vamos nos ligar direto a Deus. Nós vamos atingir faixas. E às vezes dessa faixa é que vem a resposta para a gente. Mas a gente ainda vai falar mais a respeito disso na lição. Outra coisa, o nosso coração, quando a gente se propõe a orar, ele tem que estar limpo. Ele não pode estar manchado por nada. Nós não temos necessidade de um lugar para orar. A gente pode fazer oração a qualquer momento, mas as nossas... A gente nunca deve esquecer que também adoramos a Deus através das nossas ações diárias, com a gratidão à vida, o reto proceder e o esforço para levarmos ao próximo o nosso melhor. Então, quando a gente vai fazer oração, tudo isso faz parte do momento e da gente conseguir uma conexão ou não. As nossas ações diárias, o meu reto proceder, o esforço que a gente tem para ajudar o nosso próximo. Muitas vezes a gente tem um monte de oportunidade durante o dia da gente, mas a gente perde. E isso é o que engrandece o nosso coração no momento da prece. Eu passei uma vez por uma situação que eu estava muito angustiado e eu estava andando aqui do lado do zoológico de Americana. E eu cabisbaixo, triste, porque quando a pessoa está em dificuldade, ela apresenta isso no físico dela, no olhar, no andar, na postura, não é? Então eu estava numa situação, passando uma situação difícil, angustiado, e eu fui fazer uma caminhada, e nessa caminhada, eu estava passando do lado do Horto Botânico ali, e de repente um garoto vinha descendo de bicicleta, e a hora que ele me viu, ele cruzou a rua. Era um garoto mesmo. Ele quase que parou na minha frente, olhou no meu olho e falou: Jesus te ama. Eu não tive reação. Eu jamais esperava ouvir uma coisa dessa. Oportunidade. Às vezes, os espíritos superiores usam essas pessoas para que elas nos ajudem. E é assim que funciona. Agora nós vamos entrar nessa parte do pedir e obtereis. O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Pedi e obtereis. É só pedir e esperar? Se for assim, cada um faz uma lista de pedido aí,
Faz o pedido e espera. Não é assim? Aqui está dizendo: o que seja que pedides na prece, crede que obterás. Só que aí, para você obter, a gente tem um questionáriozinho aqui que a gente precisa responder. Qual a necessidade que eu tenho do que eu estou pedindo? Qual o merecimento que eu tenho daquilo que eu estou pedindo? O que eu estou fazendo para me tornar uma pessoa melhor? Porque para ter merecimento, a gente tem que estar buscando se melhorar, senão a gente não vai conseguir virar para chegar lá onde a gente pretende. A gente aceita as dificuldades que a gente passa? A gente entende as dificuldades que a gente passa? Porque se eu não aceito e eu não entendo, por mais que eu creia, eu não vou conseguir. É o momento. Muitas vezes, a gente quer antecipar a melhora de uma situação difícil que a gente passa. Mas será que eu encurtar isso é o que eu preciso? Ou eu preciso passar por isso para aprender, para entender, para me melhorar, para me aplicar resignação na minha vida? A resignação é uma das coisas mais importantes que existem na nossa vida. E outra coisa, Deus, quando eu me conecto, Deus conhece o meu íntimo. E Ele sabe o momento ao qual a minha dificuldade vai terminar. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. E sofrimento não é castigo para ninguém. Sofrimento é oportunidade. Sofrimento é aprendizado. Sofrimento é fortalecimento. Nunca é castigo. Nunca. Porque Deus não castiga. Mais uma coisa nesse questionáriozinho aqui é a fé. É o acreditar e confiar. Vontade propulsora, ímãs de atração. Nós somos eletromagnéticos. Quando a gente vibra, a gente cria um ímã e esse ímã é o que atrai as coisas para nós. Nós atraímos, nada vem de graça. Nós temos que ter a capacidade de atrair. Precisamos entender que o que eu não sei, Deus sabe. O que eu não posso, Deus pode. E o que eu não tenho como fazer, Ele faz. Precisamos ter certeza e convicção disso. O que é a certeza e a convicção? É a fé, é o acreditar e confiar. Fé é a possibilidade de não dizer eu creio, mas afirmar eu sei, tocado pelos valores da razão e do sentimento, que é a nossa fé raciocinada. Quando eu falo eu sei, eu entendi. A gente nos pedidos, a gente normalmente, a gente sempre acha que nunca foi ouvido. Eu pedi forças a Deus
e Deus me deu dificuldades para me fazer forte. Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Que bondade que é Deus. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas difíceis com problemas para ajudar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi, mas tive tudo o que precisava. Esse é Deus. A gente tem que entender de que forma que Deus manda as respostas para a gente. Ações concretas para a obtenção das graças de Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-á. Qual dentre vós é o homem, se porventura o filho lhe pedir um pão, ele vai lhe dar uma cobra? Se lhe pedir um peixe, se pedir um pão, ele dará uma pedra? Se pedir um peixe, ele dará uma cobra? Se vós, que sois maus, saber dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, para dar boas coisas aos que lhe pedirem. Isso está em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Buscar e bater, prece, ação, prece, movimento, atitude. Se eu não for atrás, não vai acontecer. Orientações de Jesus a respeito de orar. Quando orardes, não se assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos a verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes, porque vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Isso é o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Desculpa, gente, que eu preciso ler, porque eu não consigo gravar o que está no Evangelho todinho. E se a gente não falar correto, perde o sentido. Orar em secreto. Entrar em nosso íntimo e procurar se desligar do que é exterior. Não é pela quantidade de palavras, mas pelo sentimento que elas exprimem. Pessoas que acham desnecessário orar, pois Deus sabe o que elas precisam. Deus sabe o que eu necessito, mas preciso criar um canal de ligação entre eu e Ele para receber ajuda. Todo pedido tem resposta, seja ela qual for. Mais uma vez, a gente volta na situação do conseguir se conectar com Deus. Por quê? Porque senão a resposta não vem. E na grande maioria das vezes, as pessoas reclamam, né? Ah, eu estou orando, estou pedindo, mas eu não estou conseguindo. Aí vem aquela situação. A sua oração, ela está atingindo que faixa? Ela está passando o teto da sua casa? A gente tem que entender isso. Que não é simples, gente. Não é simples orar. Não é simples se conectar em faixas
vibratórias que vão ter condição de trazer resposta para a gente. Questão do perdão antes de orar. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará. Isso está em Marcos, capítulo 25 e 26. Como é que eu vou conseguir me concentrar numa oração, tendo principalmente essa parte do perdão, que eu não consigo sair dela? E a gente sabe que essa parte do perdão é difícil, principalmente por situações às vezes muito graves na vida, e que as pessoas guardam rancor, guardam ódio, revolta. Se a gente não consegue dominar isso, como é que eu vou pedir perdão a Deus se eu não conseguir perdoar? Vai ser difícil, né? Se eu não consigo perdoar, o que eu vou conseguir fazer em relação ao meu irmão? A gente tem o exemplo do Cristo, né? Que a gente tem um exemplo de perdão. O Cristo na cruz, ele olha em volta e ele vê o que ali? Soldados, pessoas que o humilharam o tempo todo. Ele vê verdugos, que eram os carrascos. E qual o pensamento do Cristo? Ele estava pensando no Judas, que tinha se suicidado. Ele estava pensando no outro, que estava crucificado do lado direito dele, que estaria com ele no reino do céu. Ele estava olhando todo aquele povo lá embaixo, e o que o Cristo fala? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Nós temos a maior prova de perdão para a gente se espelhar. Só que o que normalmente a gente faz com relação ao perdão? O perdão normalmente não é para o outro. Às vezes o outro não está nem aí com a gente. O perdão é para a gente. Quem se beneficia com o perdão sou eu, não é o outro. Quem tem que largar a corda sou eu. Está machucando, está queimando minha mão, mas eu não largo. Como se ligar em pensamento ao Todo-Poderoso se não conseguimos perdoar os nossos irmãos? Mágoa, ressentimento, maculam, mancha a qualidade das vibrações. E ainda que as palavras sejam bonitas, o sentimento não acompanha e desafina no contexto, tornando a oração sem harmonia com as palavras que não combinam com o sentimento. Se a gente vê nas passagens aqui, o que a gente mais tem é pensamento e sentimento. É isso, é somente isso que nos conecta com Deus. A gente tem que entender. Só Deus consegue tirar você dos lugares que você não consegue sair sozinho.
Não tem como você sair das suas próprias prisões. Quantas prisões a gente faz na nossa vida e não consegue sair dela? É a gente que constrói isso dentro da gente. E o perdão é uma delas. É uma das mais fortes. Jesus tem a chave que pode libertar você dos lugares que você não consegue sair. Até porque Ele não te achou livre, mas Ele não te achou livre para te fazer preso. Ele te encontrou preso para te fazer livre. Agora nós temos uma parte aqui que é a humildade da oração, que também é uma passagem do Evangelho de Lucas, que fala que também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmo como sendo justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram o templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que esse voltou para sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. Orai com humildade como publicano, e não com orgulho como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai antes o que há de mal em vós. O fariseu exaltava o que ele fazia de bom e desprezava o seu semelhante. É preciso humildade para compreender as respostas de Deus. Tem uma historinha que é muito simples, eu acho que a grande maioria das pessoas já conhece, mas eu acho que ela cai bem quando a gente fala a respeito de humildade na prece, esse tipo de coisa. Todo dia um pobre velho entrava numa igreja, poucos minutos depois ele saía. Um dia o sacristão lhe perguntou o que fazia, porque na igreja havia muitos objetos de valor. Ele falou: eu venho rezar. Mas é estranho, disse o sacristão, que você consiga rezar tão depressa. Você sabe, né, Marisa? Ele falou: eu não sei rezar aquelas orações compridas, mas todo dia, ao meio-dia, eu entro na igreja e falo: oi Jesus, eu sou Zé, vim visitar você. Um minutinho depois eu já estou de saída. É uma oraçãozinha, não tenho certeza que ele me ouve. Alguns dias depois, o Zé sofreu um acidente, foi internado no hospital. E a enfermeira, e na enfermaria ele começou a exercer uma grande influência em todo mundo que estava ali dentro. Os doentes mais tristes tornaram-se alegres, e um ambiente onde só se ouviam lamentos, agora muitos risos passaram a ser ouvidos.
Um dia uma freira perguntou, né, que era responsável pela enfermaria, falou que os outros doentes dizem que você é muito alegre, Zé. O pobre enfermo prontamente respondeu: é verdade, irmã, estou muito alegre, e digo-lhe que é por causa daquela visita que recebo todos os dias. Ela me faz imensamente feliz. A irmã ficou intrigada, porque já tinha notado que só tinha uma cadeira dentro do quarto, e naquela cadeira não tinha ninguém. A cadeira estava sempre vazia. E que ele era uma pessoa extremamente solitária. Zé era uma pessoa extremamente solitária, não tinha ninguém. Aí ela perguntou: mas quem te visita e a que horas? Ele falou: bem, irmã, todos os dias ao meio-dia, ele vem ficar ao pé da cama por alguns minutos, talvez segundos. Quando olho para ele, ele sorri e me diz: oi Zé, eu sou Jesus, vim te visitar. É uma história extremamente singela, de autor desconhecido. No entanto, ela faz a gente refletir profundamente, né, sobre essa humildade. Ela fala a respeito de fé, da simplicidade, da dedicação, da perseverança. Quem de nós dispõe de um tempo, diariamente, de alguns minutos, para falar com Deus, para falar com Jesus? Muitos ainda confundimos oração com um amontoado de palavras que vão saindo da boca destituídas de sentimento e humildade. A gente já comentou a respeito disso. Quantos de nós temos tal perseverança, tanto nas horas de alegria quanto nas horas de dor, normalmente na hora de dor, para elevar o nosso pensamento a Jesus, confiando-lhe a nossa intimidade, com a certeza de que Ele nos ouvirá? A oração é uma ponte que se estende da alma opressa para que o alívio possa chegar. É um fio misterioso que nos coloca em comunhão com as esferas divinas. É um bálsamo que cura nossas chagas interiores. Como é que está o tempo, Zé? Como é que está o tempo? Então vai. É um templo cuja doce intimidade encontramos paz e refúgio. A gente tem agora aqui uma outra parte que a gente vai falar a respeito de relacionamento da criatura com o Criador. Qual o nível de relacionamento com Deus? Qual o nível de relacionamento com Deus que nós temos? Nós temos intimidade com Deus? Nós conversamos com Deus todo dia? Nós abrimos o nosso coração, a nossa intimidade para Deus? Porque se o nosso contato não for diário, a gente não tem intimidade com Deus. Se eu não tenho intimidade com Deus, como é que eu vou pedir? Se Deus é um estranho para mim, fica difícil eu me conectar com Deus e pedir alguma coisa? Quando eu me lembro de Deus? Quando está tudo bem na minha vida, quando tudo está correndo, que é uma beleza, alegria, tudo dando certo, eu esqueço de Deus. Eu acho que sozinho eu consigo.
a gente realmente esquece de Deus. A gente se afasta de Deus. E quando é que a gente vai voltar a lembrar de Deus de novo? Quando começam as aflições na nossa vida, as dificuldades, quando eu me afasto de Deus. É a história do filho pródigo, que se afasta da casa do pai, leva dinheiro, a hora que acaba tudo, ele faz todas as loucuras que ele pudesse fazer, que ele não tem mais onde dormir, ele não tem mais alimento, ele está comendo alimento do lixo, ele lembra da casa do pai. E aí, você tem que fazer todo o caminho de volta. É fácil? Não é fácil. Eu costumo ser grato a Deus eu agradeço pela minha vida, minha saúde, meu trabalho, a minha família. Eu sou grato por estar onde estou, por viver na família que eu vivo, por ter o trabalho que eu tenho. Quanto que eu agradeço disso. Na maioria das vezes, a gente reclama. E reclama muito, né? Falando em intimidade, quando eu tenho intimidade com Deus, eu peço, eu choro de tristeza, eu reclamo para Deus, eu choro de alegria, eu sou grato e às vezes eu fico em silêncio. Por quê? Porque Deus conhece o meu íntimo, eu não preciso falar. Deus consegue me identificar. Ele sabe o que eu preciso. Deus não escuta as nossas preces, na verdade, Ele é o foco que sente. Eu já comentei isso. A nossa elevação, identificando nela as qualidades ou a deficiência da fonte que emite o sinal. Quando eu emito o sinal que eu quero me conectar com Deus, eu sou a fonte. Agora, qual a qualidade da fonte que está tentando se conectar? Isso é extremamente importante. Quando esse sinal é identificado, é como eu falei agora há pouco, Deus não ouve, Deus não vê, Deus sente. É a nossa vibração que vai ser sentida, mais uma vez. Somente a nossa vibração que vai ser sentida. Se é a vibração que vai ser sentida, é mais ou menos dessa forma que eu tenho na minha cabeça que a coisa pode acontecer. Lá em cima, onde eu consegui atingir com o meu pensamento e o meu sentimento, a faixa que eu consegui atingir, vai ter um espírito mais evoluído lá que vai falar: essa vibração é do Victor, dá para sentir que é dele. Aí ele vai falar. Ele tem ligação com Deus, eu não tenho ligação direta com Deus. Estou muito distante da minha capacidade, eu entendo isso. Senhor,
o Vitor parece angustiado novamente. Aí o Senhor vai falar o seguinte: manda o menino da bicicleta para ele de novo. Só que dessa vez ele vai falar para ele: Jesus te ama. Continua orando que a resposta vem. Porque sempre vai ser utilizado de alguma forma alguém que vai se aproximar da gente e vai trazer para a gente o que a gente precisa. Deus utiliza aquele que está perto ou junto de você para te trazer alguma coisa. Na maioria das vezes a gente não entende. Na maioria das vezes a gente não entende. Deus quer morar em nosso coração. Somos nós que trazemos Ele para perto de nós. Somos nós que abrimos a porta do nosso coração. Por que somos nós? Porque a chave está do lado de dentro. Se eu não abrir, ele não entra. E ele só vai entrar se a casa estiver limpa, despojada de tudo aquilo que vai contra Deus. Quando a gente levanta de manhã e vê um dia de sol bonito, o que a gente faz com a nossa casa? A gente abre todas as janelas para a luz entrar. O que é Deus? O que é Jesus para nós? É luz, é amor, é vida. Deus nos respeita e não interfere nas nossas ações, nas nossas escolhas. Se a gente escolhe errado, assume responsabilidade. E quer queira ou quer não queira, depois de muito aprender, depois de muito ouvir, a gente só toma a decisão errada consciente se quiser. Então, a gente sabe que vai ter que assumir responsabilidade em cima disso. Erro nosso, quem consegue é a gente. Ele é educado e só entra em nosso coração se for convidado. Deus não violenta consciências. Ele usa o tempo para que todos aprendam e despertem. Era isso aí, gente. Agradeço a paciência de todo mundo. Percebi que eu dei algumas engasgadas aqui, porque o tema não é fácil, mas eu procurei fazer o